Amigo produtor de leite, hoje nós estamos aqui em Três Itilhas, no oeste catarinense, para apresentar a vocês a Leitaria Tirolesa, um caso de sucesso no que tange a sucessão familiar na produção leiteira. Espero que vocês gostem do vídeo. Olá, amigo produtor de leite! Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, porque a gente vai aproveitar que nós estamos em Três Itilhas, aqui no oeste de Santa Catarina, e nós estamos hoje visitando a Leitaria Tirolesa. Eu gostaria de contar um pouco para vocês a história da leitaria, mostrando para vocês toda a sucessão familiar. E para início de conversa, nós vamos bater um papo bastante rápido aqui com o seu André, que é o genitor, o iniciador de toda essa atividade, e que tem uma trajetória muito bonita e que vai contar um pouco para nós de como começou a atividade leiteira aqui. Seu André, muito obrigado por nos receber e, por favor, nos conte aí um pouco do início da propriedade. Bom, o início foi, meu pai já era agricultor, daí eu herdei a propriedade dele e a propriedade foi evoluindo. Na época que eu assumi, a gente trabalhava mais com suíno, porque não havia laticínio na região, mas já sempre trabalhava com gado de leite e eu fazia revenda criava holandesas. Bom, até para iniciar, Três Itilhas foi em 1938, recebeu vacas holandesas que veio de Curitiba, pura, que foi para Horizonte, aí no Mendes, acho que é. E lá não deu certo no campo criar vaca holandesa, daí ele se desfez, o meu avô, que era o ministro, o fundador, adquiriu as vacas e distribuiu entre as propriedades, uma vaca para cada um, acho que eram umas 60, 70 cabeças de gado, e ali começou o gado leiteiro em Três Itilhas já. Então a gente vinha produzindo leite, mas vendia manteiga e dava o soro para os leitão, porque a gente tinha, a atividade principal era a suinicultura. Certo. E daí eu aumentei a parte de criação de gado holandês, aí fazia a revenda depois. As primeiras vacas melhores, bezerro melhor eu trouxe de Portunhão, onde eu tinha ido fazer um estágio. E depois, mais tarde, eu ia a Castro, Carambeí, buscar a tourinho de raça para os proprietários aqui. E quando surgiu o laticínio, eu comecei também, com pouco leite, a produzir leite. Aí houve uma época da alta inflação, aí eu pedi para o diretor do laticínio, digo, mas a leite dá 50% de lucro? Diz ele, não dá. Eu digo, mas a inflação tem. Até mais às vezes. Digo, então escreva lá no teu quadro que você tem na Tirol e que eu tenho vaca para vender. Aí só fiquei com uma parte para fazer a criação de bezerro, daí eu adquiri as bezerras na região, que o povo não tinha espaço para criar às vezes. E ali foi indo. Aí chegou uma época, daí o Arno, o meu filho, assumiu depois, e daí eles estavam com muita novilha já, junto aqui na propriedade. Aí começaram a construir o primeiro galpão aqui em cima. Eu tinha menor lá embaixo. Certo. Então o senhor ficou quanto tempo mais ou menos na atividade leiteira antes de passar para o Arno? Bom, eu desde os 18 anos já trabalhava com isso até, não me lembro bem certo, que o Arno assumiu. Já faz acho que uns 30 anos no mínimo que ele está tocando. Certo. 25 a 30 anos. Certo. Que ele está antes nós tocava junto, né? E depois, devagarzinho, eu fui soltando para eles. Certo. E aí, então, o senhor, na sua história, o senhor começou trabalhando com leite para vender a manteiga? O senhor chegou a fazer queijo também, alguma coisa? Não, queijo a gente não trabalhava. A produção era
tinha desnatadeira, né? Aham. E fazia manteiga, entregava em Joaçaba Aham. e era nessa base mais. Tá. E depois passaram a entregar o leite ainda com o senhor gerenciando para o Laticínio Tirol, aqui em Três Itilhas? Sim, para Tirol. Tá. E daí depois, por causa da inflação ali, aí o senhor parou um pouco com a atividade, né? Para daí então comercializar. E a atividade foi aumentando, daí o Arno e eu, depois o genro também, o Roberto, entraram junto, que ele ainda tem o criatório de novilhas. De novilhas, né? Certo, certo. Muito bem. Então, meus amigos, nessa primeira parte da conversa, a gente conversou com o seu André, que foi o genitor de toda a leitaria tirolesa. E no segundo bloco agora nós vamos conversar com o Arno, que foi o sucessor e que continuou tocando a leitaria tirolesa até o presente momento. Amigos, então, agora seguindo nessa linha de sucessão familiar, nesse segundo bloco a gente vai conversar com o Arno, que desde já eu agradeço a receptividade, Arno, em poder estar conversando com a gente hoje aqui. E eu queria que tu contasse um pouco para nós como você pegou a propriedade, como você levou a propriedade até o presente momento, se você está preparando uma linha de sucessão e como você tem pensado em fazer essa sucessão. Bom dia. Então, na época, quando foi mais transferido a propriedade do meu pai para mim, essa parte de gado de leite, a gente trabalhava com recria de novilhas, né? Bem antigamente, tinha gado de leite, ficou só na recria. E aí a gente chegou num estágio que a gente tinha iniciou o gado de leite de novo por medo de não conseguir vender novilhas e não ter estrutura para tirar leite, né? Só que a gente acabou, inicialmente era para ser apenas gado a pasto, era para ser só um volume pequeno de gado, mas o objetivo era trabalhar com venda, né? Você segurar alguma coisa de novilhas, se tivesse comércio, venderia as vacas de primeira cria. Só que aí, no decorrer do negócio, fomos gostando da brincadeira e mesmo a questão de mão de obra, toda a questão de estrutura, você trabalhar com esse altos e baixos de volume de leite era complicado. Certo. E aí a gente foi aumentando, chegamos a trabalhar com 100 animais a pasto. Só que aí nossa região, solo dobrado, solo argiloso, a gente teve que ir para o confinamento. Né? Na época a gente iniciou com freestyle, já foi acho que 2013 aí que a gente fez uma parte de freestyle. E em 2017 a gente climatizou uma parte, a gente estava ampliando o freestyle. E aí acabamos indo ver um sistema climatizado e acabamos climatizando toda a parte de animais em lactação e período de transição. Perfeito. Né? Ficou só vaca, a parte de recria fora da climatização. Perfeito. Né? Deu um salto na questão de bem-estar animal, né? Melhorou muito os números, os índices reprodutivos inicialmente, eu acho que é o que mais impacta. Perfeito. E produtivo é uma consequência, né? Hoje, a parte de sucessão, hoje a gente já está numa outra fase, né? A minha filha, então a Júlia, terminou a faculdade e voltou para casa. O menino Murilo também está trabalhando junto hoje. Inicialmente ele não tinha essa intenção. E com o passar do tempo começou a criar gosto pelo negócio e também tá junto na atividade. A parte de sucessão familiar, eu acho que eu tive uma sucessão tranquila, né, do meu pai para mim. E com isso também eu acho que a gente tem que tentar fazer essa transição de maneira mais... iniciar cedo e fazer ela de maneira mais gradual, mais leve possível.
A gente sempre fala que temos conflitos de gerações, né? Aham. Cada geração tem um pensamento. Eu tenho uma visão minha particular, né, que às vezes eu não imagino como um conflito de gerações, mas nós, como pessoas, vamos mudando. Aham. Eu sempre falo para os meus filhos que eu com 20 me acertaria melhor com eles do que comigo mesmo. Aham. Né? Aham. Porque a ideia que você tem saindo da faculdade Claro, e a ideia depois de um período é diferente. claro. Quem está certo, quem está errado, provavelmente ninguém tenha uma vantagem só. Perfeito, Né? perfeito. Com a São idade, visões de mundo diferentes, são né? visões de mundo diferentes. Hoje você diz, não, eu já errei, isso eu não vou arriscar. Uhum. Mas de outro lado, você não é mais arrojado como o jovem é. Certo. Então, certo. se a propriedade fica para fazer essa transição muito tarde, Certo. ela perde o embalo Certo. de crescimento. Né? Perfeito. Perde a juventude. Perfeito. Trazendo todo esse conhecimento refrigerado, refrescado, renovado, né? Sim, e o jovem tem uma sede de crescimento, ele quer fazer a parte dele também. Perfeito. Né? É o normal, é o natural, é ótimo que seja assim. Perfeito. E a gente tem que deixar eles fazer essa parte também. Bom, no terceiro bloco a gente ainda vai conversar com a Júlia, mas o quão receptivo você foi às ideias trazidas dela da faculdade, você abriu as portas, você moldou as ideias dela, porque tem algumas ideias que a gente traz na faculdade que às vezes a gente tem que modelar para poder aplicar no campo, né? Como é que foi assim esse primeiro momento da conversa entre vocês dois? Então, eu sempre gostei da parte de inovação e tecnologia, sempre gostei dessa parte, né? Isso é de cada pessoa, mas eu até considero que foi tranquilo. Por exemplo, nós não fazíamos, antes de ela voltar, a gente não fazia a recria de novilhas. Certo. Aqui na propriedade, ela era terceirizada, né? E aí quando ela estava na faculdade, ela disse, não, eu quero fazer a recria. Eu disse, não, eu concordo, mas isso é um projeto teu. Ela disse, não, vamos começar já. Eu disse, não, espera, você está mais no final da faculdade, mas isso é um projeto teu. Eu não tenho hoje como tocar mais uma coisa. Quando você voltar, aí eu disse, eu posso te dar o apoio, mas a responsabilidade do projeto, isso é um projeto teu. Perfeito. Então, eu acho, ao meu ver, até tranquilo. Não, né? super. Foi tranquilo essa questão. Né? A gente hoje tem um convívio bom, trabalha junto, tem muita coisa a ser feito de estruturação dentro da propriedade. Eu acho que as propriedades rurais precisam trabalhar como empresas, cada um ter suas funções definidas dentro da propriedade. Isso facilita muito o funcionamento da propriedade no geral e do convívio como família, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Nossa, uma história bem legal aí de uma linha de sucessão, né, que começou com você e que vai passar para a Júlia. E assim, houve uma evolução na qualidade de produção significativa. Eu não conhecia a época, a propriedade como era conduzida pelo seu André, mas eu vim aqui há 10, 12 anos atrás e tenho vindo agora com mais frequência nos últimos tempos, não precisa nem rodear muito para falar que é visível a diferença, assim, o quão aumentou o volume, né, o quanto que aumentou a propriedade e o quão ela vem se tornando cada vez mais tecnificada. Eu acho isso sensacional e até te digo de modo pessoal que eu sempre faço questão de trazer os meus alunos aqui porque eu considero a sua propriedade uma das propriedades modelos. A gente tem outras boas propriedades, mas com certeza a de vocês é uma das propriedades modelos, sim. Eu só queria te parabenizar e te agradecer aí pela palavrinha que você nos presenteou agora durante esses minutos. Muito obrigado, viu? É isso. Estamos sempre à disposição quando quiser
nos visitar, estamos de portas abertas. Semestre que vem eu estou aqui com meus alunos de novo, tá bom? Então tá ok. Então, meus amigos, no terceiro bloco nós vamos começar com a Júlia, que é a que está agora na ponta de lança da sucessão familiar da leitaria tirolesa. Então, meus amigos produtores, nesse terceiro bloco a gente vai conversar com a doutora Júlia, que é médica veterinária e que entrou na linha de sucessão aqui da leitaria tirolesa. Primeiro eu gostaria de te agradecer, tá, Júlia, em poder bater um papo rapidamente aqui com a gente. E eu quero que tu conte um pouquinho, assim, nas tuas palavras, da trajetória, né? Como é que foi, como é que tem sido, como tu entrou aqui na propriedade e hoje qual o papel que tu exerce. E daí depois, num segundo momento, qual a tua projeção de futuro aqui dentro da propriedade. Então, meu sonho desde muito pequena sempre foi trabalhar com vaca, porque eu cresci nesse meio e eu tinha meu pai como inspiração e meu avô também me levava lá com o gado de corte dele, enfim. Então eu cresci nesse meio e sempre fui apaixonada. Desde pequena quis ser veterinária, também seguindo os passos do tio André. E aí em 2017, quando a gente teve a oportunidade de climatizar o espaço, o pai chegou para mim e falou: é isso mesmo que você vai querer? Porque eu estava no terceirão, então estava no momento de decidir, né? Certo. Eu falei: é isso. Então eu vou continuar e vou investir, porque senão não teria o porquê investir, né? Eu tenho um outro irmão, mas meu irmão era mais novo e ele nunca teve tanto interesse nas vacas em si. Hoje ele trabalha com a gente e gosta do negócio também, mas antes ele não tinha interesse quando era pequeno. Então o pai chegou para mim e perguntou se eu ia seguir e a decisão foi sim. Então eu terminei 2017 terceirão, fiz todos os vestibulares, enfim. Passei no IFC em Concórdia. Comecei lá e em 2020, com a pandemia, eu comecei a vir e eu basicamente trabalhava aqui. Então a gente teve a ideia em 2020 de fazer o bezerreiro, porque antes a recria era toda fora, né? E esse bezerreiro, o pai já falou que se fosse feito, seria minha responsabilidade. Então a gente começou a construção do barracão do bezerreiro e os projetos, enfim. Em 2022 foi concluído o bezerreiro. E em 2022 voltaram as aulas também. Então eu estava bem dividida entre a propriedade e a faculdade, mas consegui dar conta em 2022 de ir e voltar para conseguir fazer o que eu me propus a fazer aqui dentro. Então em 2022 nós começamos com a recria e em 2023 eu me formei e vim oficialmente para trabalhar na propriedade. Então antes de eu colocar o pé aqui e ser oficialmente funcionária / sócia da fazenda, eu e o pai conversamos e foi decidido o que seria a função de cada um, porque ele já tinha passado por uma sucessão e sabia que não era uma coisa tão simples. Então, para trabalhar em família, a gente precisava estar tudo alinhadinho e sem ter disputa de poder, né? Porque isso acontece muitas vezes. Então, foi decidido que a minha responsabilidade seriam os animais em si. Então, hoje eu trabalho com a parte de sanidade, os manejos reprodutivos, fora o ultrassom, que vem um veterinário de fora e faz, né? O bezerreiro é toda minha responsabilidade, então ninguém opina lá nas terneiras em si. E toda a parte de clínica, enfim, toda a parte animal mesmo é minha responsabilidade. Há um tempinho atrás a gente começou com problemas na parte de qualidade do leite, então como não é minha especialidade, vamos dizer assim, como eu não tenho muita afinidade com essa parte, eu fiz estágio, uma parte em qualidade do leite, e eu chamei então a menina que eu fiz estágio e hoje ela trabalha conosco também. Então a parte animal em si, minha responsabilidade. O pai tem a parte maquinário, estrutura, toda essa parte, e a parte de nutrição também é mais ligada a ele. Porque também não é minha afinidade, e essa parte daí, hoje a gente tem o meu noivo que trabalha, então a gente acabou ficando tudo meio em família.
Meu irmão hoje, ele faz faculdade à noite, trabalha com a gente durante o dia, então ele também trabalha na parte de maquinário, ele faz engenharia mecânica, então a afinidade dele é mais com essa parte. E auxilia bastante porque não tem como eu trabalhar sozinha nas vacas, né? Normalmente você precisa de mais uma pessoa. Então ele trabalha bastante comigo na parte de... quando tem um manejo, enfim, você precisa de ajuda, a gente trabalha junto. E hoje ele gosta bastante dessa parte e todos nós nos damos bem. Então, tipo, ele sabe que a minha função é essa, então ele não dá muito pitaco nessa parte. E quando ele precisa de alguma ajuda na parte de maquinário, tanto ele quanto o pai, eu ajudo, mas eu não dou pitaco porque não entendo, não é minha responsabilidade. Perfeito. Então, hoje eu não moro mais na propriedade, moro no centro, mas a gente já começou a construção da casa que vai ser na propriedade para justamente ficar mais perto. E meu objetivo é ficar aqui até os últimos dias, para sempre. Ótimo. Gostaria muito que meus filhos no futuro seguissem os mesmos passos, assim como os filhos do meu irmão, enfim, para a gente conseguir manter o negócio familiar, que foi o intuito desde o início, né? Já do bisavô, enfim. Joia. E... É isso da história. Não, a história é muito, muito bacana e desde já eu desejo sorte para que essa sucessão se perpetue, né? Que continue para os seus filhos. Mas antes da gente encerrar, Júlia, eu não sei se tu consegue me responder isso, mas assim, se tu pudesse, em 2, 3 minutos, você poderia nos explicar se você já tem algum projeto de futuro para a fazenda, se vocês vão ampliar o rebanho, ou se vocês querem primeiro trazer alguma melhoria para algum setor? Vocês têm alguma projeção de como vai ser? Então, todo mundo que vem fala, tá, mas daqui tantos anos vocês vão dobrar, triplicar, e o nosso intuito não é esse. Tá. Hoje a gente tem, se eu não me engano, 53 hectares de área cultivável, e isso é o necessário para o nosso número de animais hoje. Certo. Então, a gente tem espaço para 200 vacas em lactação na parte de freestyle e a gente está trabalhando hoje com 160, 170. Tá. Então, a gente tem a possibilidade de crescer até essas 200, mas depois o nosso objetivo não seria ampliar barracão, até porque a gente não tem nem área perto para ampliar esse barracão e ficar prático, e nem área cultivável. Então, a gente teria que ir atrás de arrendar terra e tal, e hoje aqui na nossa região não é uma coisa muito viável, não tem nada perto onde a gente conseguiria pegar essa parte de alimentação. Então, o nosso objetivo seria chegar até essas 200 e depois trabalhar com qualidade. Então, a gente poderia ter uma taxa de descarte maior ou trabalhar com a venda de animais tanto em lactação quanto depois na recria. Hoje a gente trabalha com bastante sêmen sexado e a parte de sêmen de corte também. Então, talvez daqui uns anos fazer um confinamento de gado de corte para abranger esses nossos bezerros que vão nascer do corte e trabalhar mais com a venda em si de animais. Mas a ampliação da parte de animais em ordenha mesmo não é nosso objetivo. Tá, perfeito. Só uma última pergunta. Ia ser a última pergunta, mas agora tu puxou um ponto que talvez seja importante, porque embora os produtores tenham ideia de que isso dá para fazer, mas uma possibilidade que a gente vê aí no futuro próximo é de inseminar as vacas de leite com gado de corte, né? E você falou da perspectiva, né, de fazer um confinamento. Então, assim, é uma pergunta bastante breve, porque eu só quero te perguntar assim, esse beef on dairy, né, que é o que o pessoal fala, me parece que é uma alternativa extremamente viável de diversificar a atividade econômica da fazenda. Sim, e pelo jeito certeza. vocês querem ir por esse caminho também, né? É que eu acho que em toda a propriedade leiteira, um dos problemas é o nascimento de macho, né? Holandês macho. Hoje a gente consegue doar todos os nossos machinhos, então não é cobrado nada, eles são colostrados, curumbigo, tudo certinho, e eles são doados. Mas é uma coisa que é difícil de ser feita. Então é um problema na atividade. E entra a questão de bem-estar animal, né? O que a gente vai fazer com esses animais? Então o nosso objetivo foi começar a aumentar o número de fêmeas com o sêmen sexado e diminuir os machos holandeses em si, que a gente sabe que não tem um ganho de peso muito bom. Perfeito. Então, por isso, o gado de corte, que daí tanto a fêmea quanto o macho independe nessa questão de ganho de peso, né? E também seria uma diversificação na atividade. Então, o preço do leite não tá tão legal, mas a gente trabalha também com a carne, não só com uma atividade fixa. Então, o objetivo seria também
essa diversificação e acabar com um dos problemas que seriam os machinhos holandeses, querendo ou não. Não, perfeito. Júlia, mais uma vez agradeço a disponibilidade, tá? De dar esse tempo aí para conversar com a gente, de receber a gente aqui na Fazenda também. Eu queria te parabenizar pelo trabalho que vocês estão conduzindo aqui. Comentei com o teu pai, posso comentar com você. Eu faço muita questão de trazer os meus alunos aqui porque eu considero a propriedade de vocês uma propriedade modelo. E a ideia de trazer os alunos é de mostrar uma propriedade modelo, e a ideia de a gente gravar esse vídeo de hoje é também mostrar para as pessoas, né, ainda embora muito rapidamente, mas de que vocês têm aqui hoje na Leitaria Tirolesa um modelo que pode ser seguido por aqueles que querem melhorar ou que querem começar na atividade leiteira. Então, eu agradeço demais aí o teu papo, acho que foi muito enriquecedor. Que bom, obrigada. Então, amigos, no quarto bloco agora nós vamos conversar com o professor doutor André Thaler Neto sobre alguns desafios e a adoção de algumas tecnologias aqui na Leitaria Tirolesa. Amigos produtores, no último bloco da nossa entrevista, a gente vai conversar com o professor André Thaler. Ele é médico veterinário, professor titular de bovinocultura de leite da Universidade do Estado de Santa Catarina, e de uma maneira indireta, ele também participa da sucessão da família Thaler aqui na Leitaria Tirolesa. Professor, desde já eu gostaria de agradecer a sua boa vontade de nos receber aqui e conversar um pouco conosco. E eu gostaria que o senhor trouxesse aqui para os nossos espectadores quais os desafios e qual o diferencial da Leitaria Tirolesa em relação às outras propriedades. Obrigado, professor Daniel. Eu acho que um dos grandes diferenciais, não só desta propriedade, mas das propriedades que realmente são benchmarkings, que são referência hoje, está na adoção da tecnologia. Essas propriedades, é o caso da propriedade aqui, o Arno, que é meu irmão, a Júlia, eles acreditam na tecnologia, eles utilizam a tecnologia, mas da seguinte maneira: sempre tudo muito bem estudado antes de adotar. Seja na busca por informações em outras propriedades, em informação técnica, seja na assessoria. Essa propriedade, além de ter veterinário na fazenda, tem assessoria de 5 profissionais, ou 5 grupos de profissionais independentes, na área de manejo de alimentação, na área de reprodução, na área de qualidade de leite, e na área agronômica. Com isso, passam a adotar indicadores reais, né? Como, por exemplo, nós estamos agora falando sobre eficiência alimentar. Essa propriedade tem uma eficiência alimentar de algo em torno de 1,7 litros de leite por quilo de matéria seca consumida, e indicadores econômicos, né? Então, acho que isso faz com que as propriedades tenham resiliência, porque propriedades como essa, em confinamento, são propriedades que têm um custo de produção elevado e tem que ter uma preocupação muito grande com a resiliência. Perfeito. Professor, falando um pouquinho só de assistência técnica, aqui a propriedade tem diferentes assessores para diferentes pontos a serem manejados e a serem melhorados aqui na Leitaria Tirolesa. Mas um dos pontos que eu acredito que há uma assessoria sua é no plano de melhoramento genético dos animais. Eu estou certo nisso? A gente auxiliou principalmente no início da propriedade. Hoje essa propriedade a gente tem mais vamos dizer, um carinho, e também utiliza muito nas nossas pesquisas na UDESC, né? E a gente auxiliou bastante nas fases iniciais. Essa propriedade hoje ela tem um programa de melhoramento genético voltado a indicadores
que a ciência mostra que são aqueles mais relacionados ao bem-estar dos animais e à rentabilidade da propriedade leiteira. Então, se vocês forem observar, por exemplo, num primeiro olhar sobre esse rebanho, vocês vão ver que tem muito pouca vaca de porte exagerado, por exemplo, né? São híbridos bem conformados, né? E são propriedades hoje, esse lote aqui que nós estamos vendo, que é o lote das primíparas, esse lote são vacas de primeira cria que estão com 44 litros de média por dia, média similar à das vacas de alta produção e com eficiência alimentar mais alta do que todos, né? Perto de 1,9. Então, fazendo com que, demonstrando que realmente, não só o melhoramento genético, mas desde toda a criação que vem lá, desde a inseminação da vaca que vai gerar a bezerra até chegar nesse momento aqui com alta eficiência, fazendo com que uma vaca seja altamente lucrativa já na primeira cria. Perfeito, perfeito. E ainda dentro desse escopo do melhoramento, professor, dica assim, para quem quer começar a melhorar o seu rebanho leiteiro. Quando ele vai olhar um catálogo de touro, qual o ponto ou quais os conjuntos de pontos que esse produtor deveria se atentar para iniciar um protocolo de melhoramento genético dentro da sua propriedade? Ele vai depender muito de aonde ele está e aonde ele se propõe, né? Sólidos. Sabe? No futuro, não vai mais ter como a gente continuar com esse modelo de pagamento só por volume de leite, certo? Isso é uma tendência internacional. O Brasil está fadado a ser um exportador de leite, nós vamos ser, certo? Nós temos todas as condições, nós temos clima favorável, solo à disposição, tecnologia à disposição, nós temos uma série de elementos que fazem com que, assim como o Brasil já é exportador em vários outros aspectos, vai ser no leite também, nós ainda temos um problema de custo de produção médio muito elevado e que a gente tem todas as condições. E aí então isso nós temos que pensar. Mas nós temos que pensar no animal funcional, né? O animal funcional, a gente cada vez mais está tendo novos elementos para selecionar. Então, primeiro, conformação do animal com úberes e pernas bem conformadas, né? A literatura é praticamente unânime na sua relação com incidência de mastite, com CCS, com longevidade e com lucratividade, né? Pernas e pés, tanto em confinamento como a pasto, nós precisamos de vaca que caminha bem. Mas o que evoluiu nas últimas décadas? Nós temos indicadores de fertilidade que são muito importantes, indicadores de longevidade, certo? E aí outros indicadores que vão depender muito da necessidade de cada um, né? Por exemplo, facilidade de parto, em primíparas. Um outro aspecto que é bastante importante é que a gente tem desde 2023, salvo o melhor juízo, ou 2022, que é a eficiência alimentar, que é mais em animais em confinamento, e a pesquisa tem apresentado cada vez mais novos fenótipos, inclusive já iniciando com eficiência de metano e assim por diante. Perfeito, perfeito. Professor, cada conversa que eu tenho com o senhor é uma aula, né? Não à toa eu te chamo de mestre. Eu acredito que todos os produtores que nos seguem também vão sempre aprender algo toda vez que o senhor fala, então eu só gostaria de agradecer a conversa que a gente teve agora, agradecer a recepção, né, que a gente teve aqui na propriedade, e muito obrigado. Tá ótimo. Obrigado. É para a disposição. Pois bem, meus amigos, aqui nós encerramos a entrevista mostrando para vocês um caso de sucesso na sucessão familiar na produção leiteira, aonde nós mostramos para vocês o genitor da propriedade rural, o filho que deu continuidade a essa propriedade,
abrindo caminho e abrindo espaço para a agregação de conhecimento trazido pela sua filha, e todos esses pontos da família também sempre estiveram abertos à inserção de ideias trazido por um filho que foi estudar e trouxe o conhecimento da academia para dentro da propriedade, e isso tornou a propriedade ao longo do tempo altamente eficiente, altamente produtiva e altamente tecnológica. Que Deus nos abençoe e um grande abraço.